Antes de começar o vídeo, sente só esse som. Essa é uma das músicas oficiais de Star Wars RPG Guerras Mandalorianas, um RPG que está sendo lançado no meu outro canal. E se você quiser ouvir a trilha sonora completa, você já pode ver ela aí no Spotify. Completa entre aspas, essa é a primeira parte, mas depois tem mais música. Então acessa o link na descrição e dá uma moral, porque tá muito legal cada uma dessas músicas nesse RPG. E vai ajudar demais o autor delas, que é o Media NDX, que fez essa trilha de forma exclusiva para esse RPG. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, do seu narrador, para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar aqui de uma coisa até que bem polêmica. A gente vai discutir sobre IA no mundo do RPG de mesa, ok? Primeiro, importante, algumas coisas para falar. Eu vou trazer a opinião de pessoas que responderam aos comentários que eu coloquei aí na internet, que foram só comentários de dúvidas para que as pessoas possam falar. Então, vou trazer os comentários das pessoas aqui. E, além disso, vou dar um pouco da minha opinião. Lembrando, de primeira mão, até para explicar o porquê fazer desse vídeo, porquê ir atrás dessas opiniões das outras pessoas. Todo mundo sabe, até pelo movimento dos dubladores que está acontecendo recentemente, que é o movimento da dublagem viva que apareceu, que é um tema muito em pauta agora, muito em alta, falar sobre IA e ver se IA, por não ser uma mão humana ali criando, se o que ela cria é válido, se o que ela cria tira emprego das pessoas ou não, o uso dela se vai ser feito por empresas, pessoas e a regularização dessas IAs. E aí eu falei, pô, vou puxar pro tema não só geral, mas puxar pro mundo do RPG e tudo mais, porque eu acho bastante importante, já que é a área que eu mais estou produzindo vídeos sobre. Então, vamos lá para essa telinha aqui para a gente poder conversar e falar um pouquinho sobre IA no mundo do RPG. Antes de continuar no vídeo, eu queria falar sobre os insurgentes. O insurgente é uma guilda de Discord de ordem paranormal, ou seja, um grupo ali onde você pode evoluir dentro dele, não só aprendendo sobre a ordem paranormal e sobre RPG no geral, né? Porque aprender sobre um sistema é aprender sobre RPG. E também você evoluir dentro da guilda, participando de mesas, criando seu personagem ali e eles fazem como se fosse um RP de escola. Os Insurgentes é uma escola e você tem que fazer as atividades de química, física e tudo mais dentro do RPG e seu personagem pode se formar ou morrer durante uma missão. É bastante interessante sobre a guilda e eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link para vocês poderem entrar nos Insurgentes. E eles também têm um homebrew próprio, ok? Com diversas mecânicas e reworks, então eles têm novidades e coisas novas. Tem um pugilista funcional aqui, além de uma nova, ó, deixa eu puxar aqui, uma nova classe que é o mecanista, aqui ó, o maquinário, mecanista não. Além de uma nova classe, que é o maquinário. Então, fiquem ligados, é bem massa os insurgentes, então fiquem aí ligados. Eles também mostraram que vai ter muitas novas novidades com relação ao homebrews, então é muito legal vocês acompanharem. Agora, vindo para cá, a pergunta que eu fiz foi o seguinte: eu falei que ia fazer um vídeo com esses comentários e aí eu queria falar sobre inteligência artificial e pontos interessantes que eu chamei ali para discussão da galera é uso pelos aqueles que podem, que não podem pagar por uma arte, por exemplo, eles preferem usar uma IA em vez de pagar por uma arte porque eles não têm acesso ou tanto dinheiro assim para isso. Vamos lá. Uso de empresas versus o uso de pessoas comuns. Uso de IA em material pago, tipo animar uma IA que foi com algo, né, com uma imagem feita por comissão, por exemplo. E comparar IA e pirataria. É, bom,
Aqui eu acho que foi um ponto que muita gente não entendeu IA e pirataria, mas trouxe discussões interessantes. Eu vou trazer ali para baixo, você vai ver que a maioria das pessoas vão discutir como tipo assim, será que IA é fazer pirataria porque IA estaria copiando outras imagens? Não era nem nesse sentido que eu queria falar pra galera. Era uma questão de tipo assim, usar IA é usar uma ferramenta que te facilita em algumas coisas, mas que não gera algo de custo humano, né? Você não paga nenhum humano para isso, ninguém vai receber necessariamente, entre aspas, pelo seu uso de IA. Lógico, a empresa da IA vai receber com isso, mas eu tô falando ninguém próximo, ninguém visível vai receber dinheiro com isso, enquanto já a pirataria tem mais ou menos o mesmo princípio, né? Quando você pirateia alguma coisa em um site, o dono daquele site pode até ganhar algum dinheiro por causa das propagandas que você viu durante o processo de piratear, mas você não vai dar o dinheiro para a empresa, por exemplo, do jogo que você pirateou. Era isso que eu queria comparar, mas a galera levou para um lado que também é bastante interessante. Então, vamos descer aqui para dar uma olhada. O Noir foi o primeiro a falar alguma coisa e eu gostei de uma coisa, ele é artista, então ele já fala aqui logo no começo. Sou artista, faço desenhos e ilustrações de personagens de RPG. Ainda estou começando nessa vertente, mas isso não significa que eu não reconheça a versatilidade de uma ferramenta dessas. Acho que sim, pode ser utilizada para realização de tarefas não remuneradas e que sejam, de preferência, sem cunho enganoso. Resumindo, a utilização pacífica e justa dessa ferramenta não deveria ser abominada. Eu, pessoalmente, não uso e não me vejo usando, mas isto é apenas uma preferência minha, pois prefiro o envolvimento humano em uma arte. Obrigado pela oportunidade, amo seus vídeos, valeu, Noir. Eu sei que você está sempre comentando, então eu sei que você gosta mesmo. Ah, muito obrigado pela sua opinião. Concordo 100% com o que você falou em algumas coisas aqui, que é tipo, primeiro, que você mesmo sendo um artista, independente de qual grau de artista você tá, se você tá no começo, se você é alguém já muito profissional, artistas não precisam ter medo de se expor, falando de IA e falando, tipo, mano, tipo assim, eu não vejo muito problema no uso da IA. E como ele falou aqui, em tarefas simples, não remuneradas e tal. E eu acho bem interessante como ele fala, por exemplo, essa questão. Hã, acho que eu não tenho muito mais o que falar lá, eu acho que eu concordo 100% com ele, essa coisa aí do sem cunho enganoso, tudo mais, porque IA também é utilizado muito para fazer coisa falsa, fake, e isso tá dando problema. Então, bom, valeu demais pela sua opinião. O Heitor, jogador aqui do canal, falou aqui: eu acho válido usar IA para fazer arte em RPG. É muito bom você ter algo parecido com o que você queria para o seu personagem, o que você criou. Isso é interessante. Imagina, tipo assim, que você tá num RPG de mesa. Pode ser gravado, ou tipo assim, um RPG de mesa que nem é gravado, por exemplo, e você criou um personagem. Antigamente, a gente praticava, entre aspas, pirataria para fazer nossos personagens, né? A gente pegava uma imagem do Google, né? A gente pesquisaria aqui, tipo, é, elfo com, sei lá, com uma espada. E aí seu personagem era um elfo com uma espada, e aí você vai ler e pesquisa no Google. Hoje em dia a gente consegue fazer algo que a gente olha e fala, cara, é só o meu personagem que tem essa imagem, sabe? Os outros não têm essa imagem. Dá uma sensação melhor. Mas artes por IA não são a mesma coisa que contratar um artista para fazer a arte com o estilo dele. Assim você vai provavelmente vai ter a arte mais próxima do que você imaginou. Provavelmente não vai ser algo tão genérico como as IAs fazem, que fazem bastante genérico e com bugs, né? Falando sobre IA na dublagem, jogos, filmes, e qualquer outra coisa, as IAs são uma nova ferramenta e tecnologia que vai ser muito usada daqui para frente, mas não acho que substituiriam as pessoas em trabalho como a dublagem ou qualquer tipo de mídia desse tipo, aonde o diferencial é o estilo
daquela pessoa que está dirigindo um filme, fazendo uma música, pintando ou qualquer outra coisa. Isso aí é interessante, né? Que é, por mais que exista o estilo próprio da IA, e as IAs acabem tendo esse estilo meio que semelhante, eu gostei dessa parte de que, tipo assim, a IA nunca vai ter esse diferencial dos estilos das pessoas e tal. No geral, acho que chegaram para facilitar as coisas. Também acho bastante que a IA ajuda bastante coisa pra gente, porque assim, outra coisa que eu acho interessante, quando alguém critica uma IA, às vezes não pensa no que tipo de plataforma você usa. Sabe aquelas plataformas de criação de mapa, por exemplo, que tem bastante no mundo do RPG? Ah, uma criador de dungeon e tal. Também é um facilitador que não tem necessariamente um artista próximo por trás para você ver, né? E a IA você consegue criar um mapa, às vezes, com RPG. Já vi pessoas criar mapa de RPG com IA, o que não necessariamente é um problema se você já usava um gerador de imagens para uma dungeon, por exemplo, que é algo bem próximo até do que a gente está discutindo. Então vamos para o próximo aqui, que é já mandando minha opinião. Se tu não tiver ganhado dinheiro com tal RPG, então qual o problema? Ainda mais se o RPG privado, tipo, eu escolhi desenhar os personagens do meu RPG porque eu gosto de desenhar pessoas. Mas os itens eu não estava aguentando desenhar. Então utilizei inteligência artificial para fazer os itens. É muito interessante também a sua ideia. Aliás, sobre o argumento de que a copia uma imagem, não era o que eu queria falar, mas vamos lá, chegamos nessa, é interessante. As imagens que elas foram treinadas, isso está meio errado. Porque o jeito que as IA funcionam é para reconhecer padrões, não utilizar pedaços de outras imagens. Tem um YouTube BR chamado Universo Programado. Ele explica melhor, só pesquisar Universo Programado IA generativa. Deve dar de achar. Ficou um pouquinho errado. Deve dar de achar. Ok. Aí, muito interessante que ele falou, não conhecia mesmo essa questão das IAs, porque eu lembro de quando entrou essa treta de que IA copia ou não pedaços de outras imagens e tudo mais. E, bom, segundo aqui o que você trouxe, né, essa pessoa, que eu não cheguei a ver o vídeo dele, mas fica de recomendação para quem tiver alguma dúvida, pode dar uma olhadinha para também entender um pouquinho dessa parte de se IAs copiam ou não as imagens. E vamos para o próximo, já ajeitei aqui só para mostrar a mensagem por inteiro, pronto. A próxima mensagem é longa, vamos lá. Falou sobre muitos tópicos e vamos só agradecer a o Cheris the Dev, sempre esqueço do seu nome, mas Cheris the Dev. Gostei muito da sua opinião aqui. Eu até falando assim de forma pessoal, eu já usei IA em alguns RPGs. Deixa eu ver aqui de cabeça qual foram os RPGs que eu cheguei a usar. Eu acho que só foram 2 por enquanto. Que são RPGs que vieram ao... Não, 3 RPGs. O primeiro RPG nunca saiu pro ar. Se chama Vikings. Vai sair ainda esse ano em algum momento. E eu utilizei para fazer só as thumbs. Eu acho que dentro do RPG eu não uso IA em lugar nenhum. Tem algumas imagens, mas se eu não me engano, as imagens que eu utilizo dentro do RPG, se eu não me engano, as imagens assim de criaturas, de monstros, se eu não me engano, foi da internet. Se eu não me engano, posso estar enganado, posso estar errado, mas se eu não me engano, foi isso. E era um amigo que fazia para mim, porque eu não tinha acesso a IA na época. Aí, depois teve Final Fantasy, onde eu só usei na capa dos personagens, porque quando só um ou outro jogador abria a câmera, e aí quando ele não abria a câmera, eu deixava uma imagem do personagem que era feita por IA. Mas o RPG em si é totalmente puro, sem IA dentro. E agora, Psicomania, ele usa IA nas thumbs e nos personagens, não necessariamente, porque assim, 90% das vezes vocês vão ver os personagens em Psicomania como pixelzinhos, né? E tal. Só que toda vez que o personagem aparece, a primeira vez que ele aparece, eu boto em tela cheia
é uma imagem do personagem e tá em IA. Eu vi que bastante gente comentou, assim, bastante gente que eu falo assim, uma dezena de pessoas eu cheguei a ver falando assim no chat, tipo, opa, isso é IA? Eu vi uns errinhos, acho que deve ser IA e tal. E até, sei lá, eu não vou falar me defendendo, porque eu não acho que as pessoas chegaram com força pra falar, ei, que é isso, cara, você tá fazendo IA. Mas até só falando do porquê o meu uso de IA, é porque é algo descartável, sabe? Eu não preciso botar aquelas imagens na tela que se eu não quiser. Literalmente eu não preciso. Porque 90% das vezes vocês vão ver os personagens em pixel. Eu só coloquei ali na tela por um gosto a mais, ok? Então eu poderia até não colocar. Eu também prefiro colocar porque já que na thumb eu acabo colocando uma imagem de A, porque eu não tenho muita opção, eu não vou botar outra coisa fora imagem de A, poderia fazer igual Final Fantasy, que eu boto um recorte de cena em pixel, mas eu acho interessante botar a tela cheia para representar o personagem, e foi só nisso, detalhes que eu utilizei. E, por que você não contratou um artista para isso? Porque é muita imagem que eu teria que ter. Porque, vamos lá, cada sessão teria que ter uma imagem de thumb grande. Então, teria que ter uma imagem de thumb grande. Pelo que eu vi de artistas que faziam um desenho semelhante ao que eu queria, não ia dar um preço bom. Por quê? Todo personagem do meu RPG de Psicomania, eles são animais antropomórficos. E animal antropomórfico, quando você pesquisa pessoas que desenhem o que popularmente é chamado de furry, na maioria das vezes é mais caro ou o artista não faz. E aí os artistas que eu achei que tinham um traço interessante já eram caros demais. E eu falei assim, cara, no mínimo vai ter que ser 5 imagens de thumb. E aí, se um episódio for cortado em 2 partes, eu vou ter que repetir imagem, porque eu não vou pedir uma sexta imagem e tal. E eu vi que não ia valer a pena, só não ia valer a pena mesmo eu ir atrás de um artista para fazer isso. Aí eu falei, pô, é isso. Aí depois que eu decidi que ia ter IA nesses momentos, assim, de thumb, e os meus, um amigo meu também já tinha gerado várias imagens de IA, que eu estava utilizando como base para fazer os personagens pixel, aí eu falei, pô, é isso, mano. Eu vou botar ela em tela cheia toda vez que o personagem aparecer. E é isso. Passa de, acho que menos de 3 segundos na tela, ou 5 segundos na tela. E assim, eu sei que algumas pessoas podem não gostar e tal, mas, cara, foi o que eu tive de fazer ali pra suprir o buraco das thumbs. E aí, pelo menos quando você vê o personagem na thumb, depois você vai ver ele dentro do jogo, e eu vou botar ela na tela cheia, você vai falar, é o personagem que tá na thumb. Beleza, entendi. Porque antes ia ficar algo meio solto. Personagem na thumb e ninguém ia ver essa imagem dentro do RPG. E eu usei na abertura uma IA que cria movimento nessas imagens e tal. Só que assim, toda a edição da abertura foi feita por mim. E se o questionamento é, você usou IA na abertura, pois então aquela abertura por inteira tá errada. Porque a abertura tem cena de anime ali dentro da abertura, que é a bala caindo. Pra quem viu a abertura de Psicomania, tem umas balas caindo. Aquilo ali é uma cena de anime, então tecnicamente falando, nem podia ter pegado. A música de fundo é uma música sem copyright que eu achei no YouTube. E ela ainda tá cortada em uns trechos para poder ficar mais rápida e tal. Então, meio que tipo assim, o ajuntado de tudo já tá errado. O bom foi como foi ajuntado. Então, meio que tipo assim, você usou uma IA para animar umas imagens de IA. Eu não acho que acho que é o menor problema daquela abertura, por exemplo. Então, prosseguindo, ok? Só para comentar os RPGs que eu já usei IA. E agora vamos para a última aqui, explicação. IA e pirataria não tem relação. A única coisa que pode ligar as duas é o fato de que com IA você pode piratear. Mas aí depende de quem de quem o usa e como usa. Pirataria é importante, principalmente para a evolução da IA. Atualmente é um bom exemplo disso. Deixa eu marcar para não me perder. É um bom exemplo disso é que há um grupo de pirataria dinamarquês que removeram um arquivo com mais de 190 mil livros que eram usados para treinar a inteligência artificial. O que é algo bom. Só que como o grupo de antipirataria
não gostaram disso e removeram esses arquivos que poderiam ser de extrema importância para a evolução de IA. Ok, é um grupo de antipirataria, então, tipo assim, é um grupo que está tentando acabar com pirataria, só que eles deixaram de fazer uma IA ficar mais inteligente, aprender mais, poder ajudar mais, né? Então, vamos lá. Tudo depende de como a inteligência artificial é usada. A IA pode ser útil para muitas coisas e com a evolução dela, provavelmente vai chegar em um nível de fazer coisas incríveis e que podem ajudar essa raça na evolução tecnológica. Gostei de essa raça, seres humanos. É, até mesmo poderão ajudar na medicina e em outras coisas importantes. Ou seja, aí é importante Peraí, voltando ao começo. Ou seja, a IA é importante e sua relação com a pirataria depende apenas de como ela é usada. Pirataria é crime? É ruim? Na maioria das vezes, não. Não é porque uma coisa é crime que seja ruim. É uma coisa que eu falo para vocês, né? É crime perante a justiça atual do mundo. Daqui a um tempo ninguém sabe, mas por enquanto é. E você tem que julgar aquele se é ou não moral, né? Moral que seria, tipo assim, tem atos que eles podem ser vistos como crime, mas não necessariamente a população, alguma parte da população, pelo menos, considera que seja, né? Muitas coisas já foi Muita coisa já foi considerada crime e atualmente não é mais crime. E o contrário também, isso é interessante. Pirataria deveria ser crime só em certos casos, pois sem a pirataria nós provavelmente não teríamos chegado aonde estamos, principalmente quem é gamer. Nós não teríamos visto nem 50% dos filmes que vimos, exatamente, jogado nem 80% dos jogos que jogamos. Até falando uma coisa interessante aqui, praticamente eu só fui no cinema depois dessa onda Marvel, sabe? Então, se eu não tivesse pirateado 90% dos filmes Marvel que eu assisti, eu nunca teria dado dinheiro pra Marvel hoje em dia indo lá. E hoje em dia eu já não vou não, porque hoje em dia tá ruim. Isso isso que eu falo é sobre quem não tem acessibilidade para conseguir comprar essas coisas e decide piratear, como grande parte das pessoas fazem e faz sentido. Só estou fazendo isso porque muita gente tem uma visão errada da pirataria só porque é crime, só que não deveria ser, não dessa forma. Enfim, a IA é algo extremamente importante que só gerou toda a polêmica que gerou por causa de vários artistas ofendidos com ela, ou simplesmente não gostaram dela. Porém, é inegável que a inteligência artificial é sim importante e que, e que está em fase de constante evolução. Quanto mais conhecimento importantes e bons, melhor para a IA. Por isso, tanto para fazer RPG, arte, etc., não é errado. Errado seria vender esses produtos como se fossem feitos por uma pessoa. Esse é o único ponto que podemos discutir sobre a IA. O mérito ou não de fazer algo é se é válido ou não vender produtos assim. Nesse caso, eu sou contra a venda de coisas assim. No caso, coisas como arte e etc. Não, vender arte por IA, cara, eu acho que é uma coisa. Nossa, isso é uma coisa imoral. Isso é uma coisa imoral que não é crime necessariamente. É você, sei lá, gerar artes com IA e depois ficar vendendo. Eu entendo que às vezes por trás tem toda uma equipe que faz um script especializado para IA, que eles conseguem gerar algo muito foda usando a IA, que você normalmente não ia conseguir aqui, só abrindo o seu Edge e indo lá na IA deles e gerando. Eu entendo, mas assim, eu acho meio complicado. Eu acho que assim, pode ser que alguém um dia comece a vender arte por IA e o que eu vou falar é
Bom, é coisa do mercado, se o mercado não quiser comprar, não vai vender, então é isso, se comprarem, fazer o quê? Infelizmente vai ter, vender produtos assim. Nesse caso, eu sou contra espera aí, eu puxei pra cima, aqui. Acho bem válido. Espera aí, aqui. Espera aí que eu me perdi, gente. Porém, coisas que podem ajudar a todo, como por exemplo um aplicativo feito por IA, acho bem válido, pois pode ajudar as pessoas em várias coisas. Então é quase como então é quase como publicar um software. Nesse caso, nesses casos, eu já acho justo. Também. Porém, para vender coisas como arte, acho que não. Mas, nesse caso, acho que é opinável, ok? Beleza, ok. Muito obrigado pelo seu comentário, foi extenso, mas que deu para entender bastante coisa da sua opinião, então ele foi muito bom, ok? Então, era esse o comentário, deixa só eu ir pegando uma outra coisa aqui por enquanto eu falo com vocês. Eu concordo bastante com ele em algumas coisas, que é em tudo praticamente. Mas assim, essa parte do às vezes a IA pode criar alguma coisa útil para geral, né, que nem ele falou aí. E eu acho muito importante vocês também sempre pensar desse lado também, que a IA, querendo ou não, tem uma utilidade, que pode ajudar pessoas em várias situações ruins. Tem essa coisa da IA na medicina, por mais que a gente ainda esteja muito longe de uma IA conseguir encontrar a cura de alguma coisa, eu tenho certeza que tem gente tentando. Então, uma hora ou outra, a gente pode chegar nesse nível de a IA resolver algum problema da nossa sociedade grande. Então, tem que ter cuidado de como você abomina uma IA. Se você abomina ela por completo, se você detesta ela por tudo, pode desincentivar pessoas que geram IA, que criam IA, que fazem coisas com IA, a continuar criando coisas. E sem contar que as IAs, elas são bastante interessantes no geral, né? Você vai ver vários vídeos no YouTube de pessoas só brincando com uma IA para tentar gerar coisas, textos interessantes e zoeira. Então, até para entretenimento e para criação de vídeo, a IA está servindo para alguma coisa como tema. Então, vamos lá, a última opinião. Queria trazer a opinião aqui do Oblitech, botou no Twitter. Ele falou assim: eu acho que por empresas e projetos com grande porte financeiro, realmente não é certo o uso, já que existem condições de destinarem verba para criação autoral. Mas projetos pequenos e sem fins lucrativos, não vejo problema. Eu também acho, tipo assim, imagina a Disney meio que utilizando IA para alguma coisa. Eu entendo que elas podem utilizar em algo que seja muito específico e trabalhoso e que seja algo que demanda um tempo muito, muito ferrado e que, tipo, daria muito trabalho para eles irem atrás de artistas. Então, eles usam uma IA, mas pagam os utilizadores de SA, né? No caso, as pessoas ali que vão estar mexendo nela, né? Então, os controladores dela ali. Mas, assim, eu também concordo nele. Empresas grandes fazendo isso é uma loucura. E eu acho que as empresas grandes podem até fazer em pequena escala, mas em alta escala elas nunca vão arriscar fazer, porque isso vai dar muita treta. Uma coisa que eu até discuti com meu irmão nesses dias é tipo assim, IA na dublagem, por exemplo, depende também. Porque assim, ele, por exemplo, ele estava assistindo filmes do Godzilla antigo, meu irmão. E ele falou uma coisa que foi assim: praticamente nenhum filme antigo do Godzilla é dublado. Cara, nenhuma empresa pega pra dublar. Mas, como ele disse, ele tem certeza que se alguém pegar uma IA e fazer ela dublar os filmes antigos do Godzilla, vai ter gente com raiva. Sendo que, cara, eles não dublam. Ele falou, pô, eu tive que assistir os filmes todo legendado. Bom que ele não vê muito problema em assistir filme com legenda, mas assim, você tira acesso de muita gente a assistir filmes antigos, animes pequenos. Então, meio que tipo assim, nesse caso da própria empresa, por exemplo, imagina se a empresa do Godzilla decidisse utilizar IA para dublar seus filmes antigos para todos os países do mundo e tudo mais. Cara, muita gente ia cair em cima dela, sendo que ela tá fazendo um ato que é de ajuda e de propagação de cultura, sabe? Então, meio que tipo assim, às vezes a galera tem que ter cuidado como que critica as coisas e tal.
Aí, continuando aqui no Oblitai, ele também fala a mesma coisa aqui, interessante, que é do mesmo modo que não se pode colocar preço na arte dos criadores, não tem como exigir de uma campanha de um RPG pequeno e sem patrocínio que se pague um dinheiro que não se tem para conseguir uma abertura do RPG ou algo do tipo. Concordo totalmente com ele, eu acho que assim, é o que eu já falei também no Terror PG que eu participei, que a gente falou sobre IA, que é, o problema não é a IA, é o jeito que usam e quem usa em quanta quantidade, assim, tipo, sei lá, eu quero fazer tudo com IA, não vou pagar artista, eu sou alguém que tem uma qualidade financeira para poder ajudar e não vou fazer nada e tal. Porque às vezes as pessoas podem até pensar assim, ah, mano, mas ele tem, até no meu próprio caso, ele tem um microfone, por que, que ele tem um celular? Como ele não consegue pagar um artista para fazer um pedaço de arte digital, não é nem papel, né? A arte digital, o cara não tem para isso. É porque às vezes a gente tem isso aqui para poder gerar dinheiro, a gente tem isso aqui para gerar dinheiro. Ah, se eu tenho se eu pago um artista, por exemplo, eu não vou conseguir gerar muito dinheiro com isso. Psicomania, por exemplo, não me gerou praticamente nenhum dinheiro. Porque uma das músicas que eu usei ali tinha direitos autorais e eu não quero cortar. Eu não quero cortar o trecho do vídeo. Eu não ganhei dinheiro com Psicomania. Ganhei dinheiro das doações, que foram R$ 10 na doação do Psicomania. Então, meio que tipo assim, cara, nem dinheiro com Psicomania eu tô ganhando. Eu só quero fazer um bagulho top. Eu só quero lançar meu PDF com meu, entre aspas, homebrew de mutantes ano zero. E é isso que eu quero, mano. Então, meio que tipo assim, pô, acontece. E antes de terminar o vídeo e dar os recados finais, teve mais um comentário no YouTube enquanto eu tava editando. Um cara quase qualquer escreveu o seguinte: eu mestre jogo RPG e por falta de habilidade ou dinheiro, eu uso o Bing, que é também o que eu uso, Imagine Create, para ajudar com as imagens. Não acho que a são, entre muitas aspas, roubar trabalho. Até porque a IA não faz as imagens 100% como você, ou o que ou possuem erros. Eu acho que era não fazem 100% como você e possuem erros ou podem possuir erros. Se eu tivesse dinheiro para pagar artista, eu faria, mas sem dinheiro vou continuar usando. É aquela coisa, literalmente IA ou qualquer coisa do tipo como pirataria se resume a tem dinheiro ou não. Então, não é um uso de mau gosto, na maioria das vezes um uso por necessidade. E outra coisa que eu queria passar antes de finalizar o vídeo é só mostrando novamente, esse vídeo tem como intuito conscientizar as pessoas sobre o uso da IA, saber que não podem só abominar de qualquer maneira, porque tem pessoas que usam isso por algum motivo em específico, e também não podemos só passar o pano e deixar esse uso desenfreado, porque senão a gente pode ter produtos de má qualidade, por isso que dubladores estão lutando por isso no momento. E, bom, ninguém quer perder o emprego por conta de uma máquina. Então também tem essa coisa que é importante. O uso tem que ser moderado. Então você só não pode deixar ele correr desenfreado por aí. E, bom, vamos lá. Eu só queria terminar esse vídeo aqui falando para vocês irem lá no canal aqui RPG Explorer, vocês entram aqui e vem aqui em direto. Opa, Selbit cantando. E em direto aqui nós temos os 2 episódios de Psicomania. Vão lá ver, são episódios muito legais. Eu tô muito feliz com a repercussão, as pessoas falando sobre. É o meu mundo próprio de RPG, né? Meu próprio cenário. Ele é mais 18, como tem muitas cenas ali fortes. Então, atenção se você não gosta dessas coisas, se você tem gatilho, né? Principalmente. É melhor você não assistir, mas se você quer ver algo brutal, algo devastador, dá uma olhada que eu acho que você vai gostar. E é isso que eu tinha para falar com vocês sobre IA, era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. E, bom, aqui que falou com vocês foi o seu narrador, e fui. Não se esqueçam dos insurgentes aqui para você conseguir pegar esse homebrew lindo e também ir lá dar uma olhada no servidor do Discord deles, primeiro link na descrição. Que falou com vocês foi o Lúcio, senador, e fui.